No noticiário também, o que tem mexido um pouco com as bolsas, e principalmente com commodities, é Covid no maior nível em 4 meses em Pequim. Né? Os dados, o Xi Jinping lá já avisou aqui, lá no Congresso do Partido Comunista, que ele considera a política de Covid zero um sucesso, então o mercado está um pouco ansioso, um pouco receoso que possa haver lockdowns em Pequim, o que traria provavelmente um pouco de pessimismo para o mercado como um todo, porque a gente já vive um ambiente de alta de juros e provavelmente, e isso já pode vai provocar uma desaceleração econômica. Estou tentando dourar a pílula aqui, mas provavelmente a gente vai ter uma recessão nos principais países, quiçá uma recessão global no ano que vem. E com a China parando de tempos em tempos em função do Covid zero, isso piora um pouco a demanda e aí desacelera ainda mais a economia, tá? Muito bem. As coisas não estão tão favoráveis, né? Eu queria até mostrar para vocês aqui, sempre que a gente fala de inflação, né, e fala de desaquecimento, essas coisas, inflação é combatida pelos bancos centrais, pelas autoridades monetárias, com juros, né? A ideia dos juros aí, simplificando, né, simplificando um pouco a teoria aí, é que você aumenta juros para desencorajar o consumo e aí forçar os preços a caírem. Então, quando o mercado entende que a inflação está pressionada, ele antecipa que os bancos centrais devem subir os juros. Nos Estados Unidos, tem uma perspectiva aí de pelo menos um aumento agora em novembro de 0,75 ponto percentual na taxa de juros lá, e em dezembro já existe uma parte razoável do mercado precificando outro aumento de 0,75 em função da força inflacionária que veio aí no último CPI. Hoje, inclusive, às 3h30, sai o livro bege do Fed, que é uma espécie de resumo das condições econômicas nos Estados Unidos, e esse estudo, ele baliza muito do que vai ser discutido aí na reunião do Fed em novembro, na reunião do FONC, né, que é a espécie de Copom lá do Comitê de Política Monetária deles lá, que vai reajustar os juros, então pode até chegar a um 1% aí. E aí, juros mais altos, crédito mais caro, as pessoas menos propensas a gastar dinheiro, a Bolsa de Valores acaba caindo, não só porque as empresas tomam dívidas que ficam mais caras, com juros mais altos, mas também porque a economia desacelera para poder controlar a inflação, e aí as ações acabam valendo um pouco menos. Então, juros para cima, Bolsa para baixo e vice-versa, tá? Juros hoje para cima nos Estados Unidos, não por acaso a gente está vendo as bolsas para baixo. E aí é aquela coisa que vocês ouvem de vez em quando aí, que é a abertura da curva, né? Que eu estou mostrando aqui um gráfico, que é um gráfico com as taxas de juros para diversos vencimentos, e isso é chamado de curva de juros, e ele está mostrando que de ontem para hoje a curva abriu. Isso quer dizer que ontem os níveis de juros cobrados ou esperados pelo mercado para os diversos vencimentos estava mais baixo do que hoje. Então, o mercado está precificando uma situação econômica um pouquinho mais complicada, com juros um pouco mais altos aí para os Estados Unidos. Se eu colocar aqui para a Europa o mesmo movimento, então, um movimento de abertura de curva de juros, indicando aí uma preocupação maior com inflação, já que os dados de inflação na Europa, nem nos Estados Unidos, são dados que têm trazido nenhum conforto para os bancos centrais, e provavelmente os bancos centrais vão buscar aí mais aumentos de juros. Aqui a nossa curva de juros, que é a curva de juros brasileira, e aí lembrando o seguinte, o Brasil ele cobra um juros que tem a ver com a nossa economia e um prêmio em relação aos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos começa a remunerar o dinheiro com taxas mais altas, a gente precisa remunerar o nosso dinheiro aqui com taxas mais altas para que o capital não saia todo daqui e vá para os Estados Unidos, onde a moeda, em tese, é mais forte, mais segura. Então,
tá bom? Então, assim, também um movimento de abertura nas taxas de juros aqui, hoje, muito aí, provavelmente, muito ligado ao movimento no exterior, amanhã tem o IGPM, isso também pode movimentar um pouco a nossa taxa de juros por aqui. Tá bom? Então, esses 3 gráficos aqui mostram a mesma coisa, mostram que essa curva, né, que é uma curva que está sinuosa aí, não está como uma curva ascendente comum, muito em função dessa situação que a gente está vivendo. Outro dia a gente para um pouquinho mais para falar sobre isso, mas mostrando que essa curva está abrindo, né, está saindo de onde estava e subindo. Quando ela está fechando, ela vai andando para baixo, né, chegando aos níveis mais baixos de taxas de juros.